Olá, queridos, graça e paz. Hoje, 7º dia de vida, de fé e propósito diante de Deus. Sabe, tem sido bom demais compartilhar com você o texto que nós temos trabalhado de Efésios. Antes, no dia anterior, nós falamos sobre a morte espiritual e hoje eu queria meditar com você sobre você ter ideia do que Deus já fez por você? Você tem ideia disso? Consegue imaginar o quanto de bênção, o quanto de coisas Deus fez na sua vida? E Efésios 2, do 4 ao 7, vai trabalhar isso. Sabe, no estudo anterior falamos da morte espiritual e da obra do pecado contra nós. Hoje nós vamos falar de Deus por nós. Quer dizer, alguém que trabalha a nosso favor. Ontem citamos a parte final do versículo 3 que diz: éramos por natureza merecedores da ira. Essa ira é a resposta de Deus ao pecado. Mas isso ainda não é o fim da história, pois Jesus fez algo por nós que muda totalmente o destino da nossa vida. E é o que veremos hoje em 5 verdades. Quero trabalhar com vocês 5 verdades. E a primeira dela: Deus nos amou. Versículo 4 de Efésios nos diz: todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. A Bíblia nos declara que Deus é amor. E vemos que esse amor se transforma em graça e misericórdia para com todos os pecadores. Paulo aqui está falando, sabe, da motivação de Deus em nos salvar, que é o seu amor por nós. Deus, quando ressuscitou Cristo, demonstrou o seu poder e a sua rica misericórdia em nosso favor. Segundo, Deus nos deu vida nova. O verso 5 de Efésios nos diz assim: deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Aleluia! Somos salvos pela graça de Deus, favor imerecido. Como vimos anteriormente, estávamos mortos em transgressões e pecados. E esse versículo nos diz o que Deus fez por meio de Cristo. Ele nos salvou, nos deu uma nova vida, ressuscitou junto com Cristo. O próprio Jesus disse lá em João 5,24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus está deixando bem claro que quem ouve a sua voz não está mais morto. Sabe, ou seja, quando cremos em Jesus Cristo, passamos da morte para a vida e recebemos uma nova condição. Portanto, você é nova criatura. Dê um glória aí, porque Deus é bom em todo o tempo. Terceiro, Deus nos ressuscitou. Sabe, Deus nos ressuscitou com Cristo. Efésios 2, 6a diz isso. O que isto significa? Significa que assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele quer dar o mesmo poder à sua vida. Mas é importante que não cometamos o erro de pensar que o poder da ressurreição é sobre todas as circunstâncias, os problemas. Deus não irá transformar todas as circunstâncias das nossas vidas. Às vezes, as circunstâncias mudam a direção da nossa vida. Às vezes, uma tempestade nos leva para o outro lugar ou para uma outra situação, mas você pode ter a certeza e a esperança de que o poder da ressurreição mudará você, salvará você, independente das circunstâncias, pois o foco de Jesus não são as circunstâncias, é você. O foco não são os problemas, o foco não são as dificuldades, o foco não é a enfermidade, o foco não são as adversidades, o foco é você. Jesus está olhando para você, porque Ele sabe que você, no último dia, no dia que Ele vier buscar a igreja, ressuscitará dentre os mortos para a glória de Deus. Quarto, Deus nos exaltou. Ele diz lá em Efésios 2,6: e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse versículo diz que Deus, além de nos ressuscitar em Cristo, também nos exaltou. Nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Ou seja, Ele lhe dá uma nova razão para viver.
e até uma nova forma de enxergar a vida. Deus não está dizendo aqui, através de Paulo, que isso irá acontecer no futuro, pois os verbos estão no passado. Isso quer dizer que hoje, agora, você tem a possibilidade de ver as coisas como Deus vê. Naturalmente, nós vemos apenas o que está diante dos nossos olhos. A gente vê apenas o agora, sabe? É com esta perspectiva que também nos permite ver espiritualmente falando. Tudo isso por causa de Cristo, pelo que Ele nos fez lá na cruz do Calvário. Hoje podemos desfrutar destas bênçãos por causa dele. Mesmo que você sofra as lutas, as tentações que fazem parte deste mundo, em Cristo você pode ver a si mesmo como Deus o vê. Ele tem nos perdoado e tem nos feito assentar ao lado de Cristo nos lugares celestiais. É um lugar seguro, um lugar de esperança, um lugar de bênção. A maneira certa de lidar com as frustrações, com as faltas e as falhas que você tem enfrentado todos os dias de sua vida, está em reconhecer que você está vivo e que você é perdoado por Deus e que Ele levanta e ainda faz se assentar ao seu lado para desfrutar da sua presença e companhia, além de poder enxergar a vida com outros olhos. Sabe, não fique olhando para as circunstâncias. Não permita que as impossibilidades te façam desfalecer. Muito pelo contrário, elas podem levantar ainda mais, te fazer se tornar uma pessoa altiva, ver com olhos espirituais. E o quinto processo é como Deus é bom. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom, sabe? Essa frase, ela martela na nossa mente todas as vezes que nós pensamos no que Deus tem feito por nós, nas coisas que Ele tem feito para as nossas vidas. Você tem ideia do que Ele tem feito por você a seu favor? Você tem ideia das coisas que Ele tem colocado à disposição para você desfrutar? Sabe, no versículo 7, ele diz assim: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha, Deus fez tudo isso a fim de que nas eras que hão de vir, ou seja, no futuro, Ele mostrará a incomparável riqueza da sua graça, expressada em sua bondade por nós em Jesus Cristo. Deus é bom mesmo, né? Deus deseja mostrar a sua bondade, de sua graça, por causa de Cristo, em todos os tempos futuros, ou seja, por toda a sua eternidade. É até difícil para a mente humana compreender o tamanho do amor e da bondade e da humildade, como Deus se coloca. Deus se coloca como um ser humilde quando ele fala de coisas, na verdade, que nós não queremos compreender, e Ele tem que ser simples demais, né? Mas podemos ter a certeza de que Ele fará isso, pois está em seu coração fazê-lo. 3 perguntinhas para sua reflexão, e eu gostaria que você botasse na sua mente. Se estamos mortos por causa do pecado, como seremos vivificados? O que significa para você que Deus te ressuscitou com Cristo? Qual é o propósito de Deus em nos ressuscitar em Cristo Jesus? Eu queria que você pensasse nisso aí. Sabe por quê? Porque você tem ideia de tudo que Deus tem feito por você? Se você não tem, comece a pensar que o amor de Deus por você é maior do que você imagina. A sua bondade está estendida sobre a sua vida. É o seu braço forte quem te faz permanecer de pé. Vamos orar, Pai querido. Louvado seja o teu nome por toda a bondade do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem feito coisas pela minha vida que eu nem posso imaginar. E eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua bondade, compaixão e misericórdia. Obrigado porque elas se renovam a cada manhã. E isso, Senhor, é para nos manter de pé, é para que os nossos olhos humanos possam enxergar com olhos espirituais a grandeza do poder que é no teu nome. Muito obrigado por nos amar primeiro. Obrigado porque tenho a certeza que o Senhor tem feito muito mais do que eu mereço ou do que eu venho a merecer. Abençoe as nossas vidas, Senhor. Toma tu o primeiro lugar em nós. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. E oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe e te guarde.
Tenha um dia abençoado e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Fique na paz de Cristo Jesus.